Graça e paz, família. Bom vê-los. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre família, mas o meu foco diretamente, o foco da mensagem, como eu disse no domingo passado, não é apontar quem faz isso ou quem faz aquilo. É entender o processo, o começo de tudo. Eu fiz um curso de incêndio lá no trabalho, não aprendi nada. Uma coisa, num sábado, vocês sabem como é que é minha cabeça, né? Quando ele estava terminando, eu ainda estava processando a primeira coisa que ele estava falando. Mas a parte básica, né, de combater, não é difícil. Mas a teoria, né, tem coisa que é só você lendo, relendo. E para quem tem um HD fraco, tem que fazer limpeza no HD e repetir de novo, né? Senão não vai. Mas uma coisa que ele me falou, que tocou muito ao meu coração, que é o que eu transmiti domingo, tentei transmitir domingo, por causa do barulho, eu fico agitado, eu peço até perdão para os irmãos, eu começo a falar alto, tem coisa que eu exagero, eu sou exagerado, peço perdão, não corram de mim por causa disso, me amem, por favor, eu amo vocês. Mas o que eu quero transmitir é que existe um foco. Se está tudo aqui pegando fogo, teve um início, correto? E às vezes você apaga o fogo todinho, mas tem um foco. E se você virar as costas, pode pegar fogo novamente, porque você não combateu o incêndio direito. Existe um ponto, existe um foco. É interessante porque se você tiver uma pilha de madeira, uma pilha de papéis pegando fogo, se você apagar por cima o fogo, lá no meio pode ter uma centelha ainda e pode voltar a pegar fogo. Então é isso que eu quero que os irmãos entendam. Na palavra de Deus existe um foco, existe um começo para o problema, para as nossas dificuldades familiares, existe um problema. E a gente tem que entender a primeira coisa, que não é o outro, sou eu. É difícil a gente entender assim, né? Porque a gente passa por lutas e a gente sempre olha para o outro. E eu não vou isentar o outro, mas antes de eu procurar o outro, eu preciso entender o que está em mim. Qual é a dificuldade do meu coração? Se eu não entendo o que está no meu coração, não adianta eu ir para o outro. O outro pode ser o pior bandido do mundo, não presta para nada, mas existe um foco. E essa história pode ser mudada em você, pode ser mudada em mim. Está entendendo? Então a ideia não é ficar apontando, a ideia é trazer o entendimento da palavra de Deus, para que Ele nos dê entendimento e nos dê toda a compreensão, para que aquele que ouvir possa manifestar aquilo que Deus tem preparado como objetivo, como propósito para a gente no meio da nossa família. Amém? Então abre para mim Gênesis capítulo 3, nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 12, e depois nós vamos ler Josué 24, nós vamos ler do 14 ao 16. Então, Gênesis capítulo 3, a partir do 9 até o versículo 12, diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? Ele disse, Adão falou: Eu ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E disse Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Amém? Josué capítulo 24, 14 ao versículo 16, diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses a quais serviram os vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servir outros deuses. Paizinho amado, nós estamos aqui diante do Senhor. Acalma o nosso coração para ouvir a Tua voz, acalma o meu coração para transmitir também a Tua palavra sem perturbação, sem estresse, sem nervosismo. Eu te peço que o Teu Espírito trate as nossas vidas, ó Pai. Então, dê-nos esta graça de transmitir e de ouvir a Tua palavra. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu postei um vídeo, um Reels, que geralmente eu posto os Reels, e um dos Reels que eu postei primeiro, vou ficar todo bobo na hora que eu falar, deu 1.500 visualizações. Nunca deu isso tudo. Nunca deu isso tudo. No máximo uns 300 e 500 visualizações, no máximo, quando não é 3 ou 2. Né? Eu achei incrível aquela, tinha umas 32 curtidas, eu falei, nossa, e tinha lá uma mensagem, né? Uma resposta ao vídeo. E eu tinha medo, né? Quando as pessoas, se as pessoas fossem responder a algum vídeo meu, o que eu ia fazer? Se eu ia coçar para poder responder, me deu uma coceirinha para responder, né? Mas eu falei, não é o objetivo, não é ficar confrontando, batendo de frente com as pessoas. Porque no vídeo eu disse que nós éramos servos, e eu costumo de falar isso bastante aqui, que nós somos servos do Senhor, que o Senhor é o nosso dono. E no vídeo eu falei que as pessoas aí fora, elas querem glória para si, elas não querem glorificar a Deus, elas não querem amar a Deus, e elas não querem se render e se submeter ao Senhor. E a pessoa botou lá assim, dono e escravo. Será que vocês não enxergam? Que é tipo assim, vocês querem viver na escravidão? Eu espero de coração que a gente não tenha essa visão, como se Deus fosse um dono carrasco e que Ele tivesse para nos escravizar. Quando nós falamos aqui que Deus é o nosso dono e que nós somos servos do Senhor, eu quero dizer para vocês com toda certeza que só há liberdade em Deus. Por que só há liberdade em Deus? Porque a Bíblia declara, nele vivemos, nos movemos e existimos. É impossível alguém estar fora de Deus. Ele pode não servi-lo com o coração, mas ele está vivo e existe por causa dele, ele só se move por causa de Deus. Você só respira, você só fala, você só trabalha por causa de Deus. Você está ligado de uma forma ou de outra ao Senhor. É impossível. Se você for desconectado do Senhor, você morre. Mas aquele que entende que Ele é Deus e é Senhor, está livre nele, porque vai experimentar eternamente o gozo eterno. A Bíblia fala que aqueles que o servirem aqui na terra serão coroados como reis e sacerdotes. Qual o problema de nós sermos servos do Senhor? Nenhum. E aquele que não o servir, viverá em tormentos eternos, porque ele não podendo estar desligado do Senhor, ele será jogado numa prisão eterna, porque não o serviu. É simples isso. Mas as pessoas não querem servir a Deus. E isso tem que ter um entendimento pessoal. Eu não posso querer que o meu irmão sirva a Deus. Eu tenho que entender que eu preciso servir a Deus. Eu tenho que entender que eu servindo a Deus, outros não vão servir a Deus e vão debochar, e vão me caluniar, e muitos vão ser infiel a Deus, e às vezes vão estar na igreja. Mas você tem que entender onde está o teu coração. Quando Deus cria todas as coisas, Ele forma o homem, dá autoridade ao homem, e diz para o homem que ele teria domínio sobre os animais, sobre a terra. Ele está conversando com o homem e dando autoridade para o homem. Mas a autoridade do homem não pode ser acima de Deus, porque Deus criou o homem. E o homem deu ouvido à serpente, a gente sabe a história. Ao invés de ele ficar com a voz de Deus guardada no coração, ele deu ouvidos a outra voz, a outro questionamento. Alguma coisa que foi contra aquilo que Deus
falou. Vocês precisam ter esse entendimento. Existe uma norma, existe uma regra. O Criador sabe o que é necessário para nós. Ele é que tem todo o entendimento de como nós funcionamos. E se eu questiono isso, eu estou indo contra Ele. E se eu estou indo contra Ele, vou falar igual a gente fala lá no trabalho. Se você coloca um material em algo que não era para ser daquele jeito, você pega uma bomba ou um motor, alguma coisa, e você pega um fio que não foi criado para aquilo, você faz uma gambiarra, o que acontece? Daqui a pouco não vai ter o tempo útil certo. É a mesma coisa. Se você faz uma gambiarra na tua vida, se você ouve quem você não tem que ouvir, não vai dar certo. Vai ter problema. Vai ter problema. A única coisa que a gente precisa entender é, para servir a Deus, tem que estar disposto. Porque tudo no mundo gira ao contrário do que aquilo que Deus quer para a tua vida. Tudo gira ao contrário. Tudo vai na contramão. Para o homem e para a mulher. Para o homem ser machão, ele tem que mexer com mulher. Para o homem ser machão, ele tem que... várias coisas que as pessoas implicam com você. Para a mulher ser esperta, ela não pode falar para o marido onde vai, ela tem que fazer o que ela quiser. Então, a gente tem que ter essa noção. O que o mundo quer de nós? Não interessa. O que Deus quer de nós é o que interessa. Mesmo que seja difícil, mas é o que funciona. É o que funciona. Então a palavra de Deus vai dizer que Deus chama Adão e pergunta onde Adão está. É assim que Deus trata a gente. Aonde você está? E a resposta da gente é: eu fui na igreja, eu dei o dízimo. Não é isso que Deus está perguntando. É porque você está se escondendo atrás do dízimo, atrás da igreja, atrás de alguém que mandou você fazer alguma coisa para você se dar bem, até na igreja, porque às vezes você está com um problema e você procura alguém para que resolva o teu problema. Como que alguém pode resolver o teu problema se o problema foi você quem fez? Aí o cara vai lá e fala assim: não faz isso, sobe ali, vem para cá. Mas você que fez o problema. Você tem que parar de se esconder e ir para diante de Deus. Senhor, eu pequei, fui eu que gastei, fui eu que olhei, fui eu que atropelei. Hoje eu estava pensando nisso, eu fui buscar as meninas e olhei para um lado, olhei para o outro, e eu quase atropelei um ciclista. E eu fiquei na minha cabeça assim: cara, eu não poderia ir para o culto, eu teria que ligar para a Cristina, porque eu teria que cuidar do atropelado, porque se eu atropelar, eu não posso fugir. A nossa vida com Deus é a mesma coisa. Se foi você que errou, você não resolve com outro, você resolve com Deus. Adão se escondeu. Por quê? Porque ele errou. Não foi a mulher dele que errou, foi ele que errou. Deus disse: não coma, é uma ordem. O não é um limite do crente. Pode, não pode, não pode. O não é não. Como é que vocês tratam a pérola? Não é não. Criança tem que ser assim. Os filhos de Deus têm que ser assim. Para a humanidade tem que ser assim. Por que tem o não? Porque se não houvesse o não, a gente faria qualquer coisa. A gente agiria de qualquer jeito. Então tem que ter um limite. Até para o ser que foi criado perfeito, havia um limite, havia um não. E quando ele quebrou aquilo que foi dado como limite, ele se escondeu de Deus. Ele não quis olhar para Deus. Criança não é assim. Eu estou apontando para vocês, porque a pérola tem sido motivo da nossa alegria, né? Então a gente fica lembrando da pérola. Não! Aí quando ela faz a besteirinha, ela fica toda sem graça. Por quê? Porque ela sabe que o papai e a mamãe não gostaram do que ela fez. Foi a mesma coisa com Adão, só que numa proporção gigantesca. Eles foram criados sem roupa, para estar diante do soberano, sem medo, sem vergonha. E aí quando eles
quebram aquilo que Deus disse, a primeira coisa que faz é se esconder. Não é só por causa da nudez, é por causa da desobediência. Adão, onde tu estás? E Adão disse: ouvi a tua voz e me escondi. É esse efeito que a palavra de Deus tem que fazer no nosso coração. Da gente ler e olhar para o nosso coração, não de se esconder, mas a vontade de se esconder, que você ouve e faz, é para mim. A Cristina hoje estava ouvindo o Hernandes Dias Lopes, e eu não gosto de ouvir mensagem quando eu estou preparando mensagem, porque a gente acaba sendo influenciado pela mensagem e fica com vontade de comentar a mensagem. Mas tudo bem. Mas estava ouvindo lá o Hernandes Dias Lopes, ele estava falando de casamento. E aí começou a falar dos homens, da parte dos homens. Aí está lá, isso, sou eu. Um homem que é bruto com a mulher, que fala de qualquer jeito, não sei o que, não pode ser assim, sou eu sou esse cara, eu sou um cara ignorante, arrogante. Não adianta eu falar assim, não sou eu não, eu sou assim, porque a Cristina me irrita, por isso que às vezes eu falo desse jeito. E daí que seja isso, eu tenho que ser arrogante? Hã? Não, nunca, você é uma santa. Mas não é o problema dela, isso é um problema meu. Não é porque pode ser que ela faça algo que me irrite, que eu tenho que ficar irritado, porque Deus me chamou para tratar o meu coração, e à medida em que eu for tratado, juntos sermos tratados. O que a gente faz? Primeiro a gente quer bater, e a gente não quer dar ouvidos à voz de Deus, porque Ele fala, não é assim que você tem que agir. E o que a gente faz? Faz igual a Adão, mas foi a mulher que tu me deste. A gente bota a culpa em quem? No próprio Deus. Você casou, né? Você olhou, você disse, vai ser para mim a vida toda, não vou mais olhar para ninguém, né? Quando a gente casa, a gente faz um monte de promessa, né? Faz aquela lista, né? Quem está vendo é o Senhor, não é o pastor que está ali na frente, não. Eu não estou falando de ninguém, não estou falando de mim, porque eu errei. Então o pastor estava ali na minha frente, e eu estou, né? Você promete amar, respeitar, até que a morte separe, eu abro meu bocão. Sim! Bota aliança, pão, casados para sempre, até que a morte os separe, aí pode beijar. Quem viu isso? O pastor, as testemunhas. Deus viu. Aí passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, pai, começa as confusões, porque é normal atrito entre casal. É normal. E aí você diz, errei. Não era para eu ter casado. Só que você casou, não foi diante de pessoas. Nós casamos diante de Deus. Estou usando casamento só para que a gente entenda. Então, quando Deus vem a nós, quando Deus visita o nosso coração, quando a palavra dele nos alcança, é para perguntar o porquê que a gente está mudando o rumo. Porque a gente disse que faria, porque a gente disse que estaria. E a gente fica tentando esconder, tentando amarrar, tentando dizer, não, mas não é bem assim não, eu fui um bom pai, porque eu paguei comida, eu botei dinheiro em casa, porque... Não! Eu não li a Bíblia com meus filhos, eu não ensinei o caminho com eles desde cedo. Sabe o que a gente faz de errado? E é erradíssimo, e eu falo aqui, as pessoas acham que eu estou jogando piada, eu não estou jogando piada, mas é errado. A Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho que se deva andar, e quando ele estiver mais velho, ele não se desviará. O que é ensinar no caminho? É você estar no caminho, andando com ele, correto? Tem ali um parafuso para tirar e você quer ensinar ele, né, a arrancar o parafuso. Você não dá a chave de fenda na mão dele, vai lá, arranca, se vira. Não, você vai mostrar, é assim, ó, você pega a chave de fenda assim, você torce assim, ó, tem parafuso que é ruim de tirar, mas com um jeitinho vai dando. E você vai mostrando para ele, está no caminho com ele, ensinando a tirar o parafuso. O caminho de Cristo é a mesma coisa, é você ensinando. Mas
Maior ainda é entender que esse caminho não é um caminho de ensinar a jogar bola, não é um caminho de ver uma novela, não, é o caminho de Cristo. É você estar no caminho de Cristo, ensinando os teus filhos no caminho, andando com eles no caminho. O que a gente faz primeiro? A gente primeiro dá um manto do time que a gente quer que os filhos vão torcer. Primeira coisa que a gente faz. E quando o filho vai torcer para outro time, a gente fica com raiva dele. Não deu a camisa do Fluminense, se eu tivesse dado a camisa do Fluminense, ela tricolou até hoje. Mas não, aí foi torcer para o Flamengo. É coisa de desgraça demais para a vida de um pai. Mas eu quero que vocês entendam, o que a gente faz de primeiro? A gente ensina o filho a torcer para um time. Depois, o que a gente faz ele? A gente faz ele a viver para o mundo. Eu ensino meu filho a viver para o mundo. Não é assim que fala, não. É criado para o mundo. A gente faz tudo errado. A gente ensina o filho a ver televisão. A gente ensina o filho um monte de coisas erradas. E aí, quando ele começa a se desviar, quando ele começa a ver coisas que não tem nada a ver, a gente começa a correr atrás e ver, Deus, onde que nós erramos. E aí tenta trazê-lo de volta, não consegue. Por quê? Porque não ensinamos a palavra de Deus desde cedo. Eu não estou apontando para vocês. Eu fui assim. Eu fiz assim. E aí, quando Deus fala comigo, eu tenho que abaixar a cabeça. Eu não tenho que falar, é culpa da mulher. A culpa é minha. Fui eu que errei. E cada um que ouve e entende, procura entender aonde errou. É simples. Eu sei que às vezes dói a palavra de Deus quando toca no coração, mas é muito mais agradável você poder olhar o teu Pai, o Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, te chamando a atenção para te corrigir, porque sabe que depois da correção vem a bonança, vem a alegria. A Bíblia diz que os discípulos foram chamados de amigos de Jesus. Por quê? Porque faziam a vontade de Jesus. Jesus disse, já não vos chamo mais de servo, chamo de amigo. Por quê? Porque vocês fazem tudo que eu vos mando. É isso que nós queremos ouvir de Cristo, é prestar atenção naquilo que Ele tem para nos dizer. Abaixar a cabeça, Senhor, fui eu que errei, fui eu que pequei. Fui eu. Não fazer igual a Adão. Adão, onde é que tu estás? Olha, eu vi que estava nu. Eu ouvi tua voz e meti o pé. Você comeu da árvore que eu te mandei não comer. Você fez o que eu disse para você não fazer. Você olhou para onde eu disse você não olhar. Você não vigiou naquilo que eu mandei você vigiar. Não, Deus, foi a mulher que tu me deste. Não é essa a nossa atitude. É, Senhor, fui eu. A gente não sabe qual é a história real do Paulo Júnior, do pastor Paulo Júnior, mas eu nunca vi na face da terra nenhum pastor ir a público e rejeitar o seu cargo e dizer, eu pequei. Nunca. Nunca. Os ministros hoje, principalmente, eles se escondem. Hoje tem ministro aí que já tem para mais de 10, 15 casamentos. Hoje tem ministro que usurpa a igreja descaradamente, ainda diz para a igreja que se der para ele, a igreja vai ser próspera, ele vai ser próspero na casa dele porque está dando dinheiro para o pastor. Não tem coragem de dizer, não, eu errei, eu renuncio esta minha vergonha, porque eu ouvi a voz de Deus no meu coração. Nós vamos fazer o seguinte agora, antes de ir para a segunda parte. Nós vamos orar por alguns minutos. Essa é a parte da confissão. Você conhece a sua vida, eu conheço a minha vida, e agora, por alguns minutos, nós vamos nos confessar diante de Deus, não para mim, aí você e Deus. De repente, no teu coração, você olha assim, não, eu não lembro de ter feito nada de errado, eu acho que eu não faço nada de errado. De repente, o teu coração está em paz.
Mas tem um foco, existe algo. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Nós só recebemos graça através de Cristo, mas todos pecaram. Existe um eu, existe um mal. E como a pastora falou, a terra seca sou eu. A terra seca é você. Então feche os seus olhos por enquanto. E durante esse minuto, fala com Deus. Se você não tem o que dizer, diga: Pai, que o teu Espírito me revele, mostre o meu erro, mostre no que eu tenho errado. Eu quero acertar, eu quero ser restaurado, eu quero ser edificado pelo Senhor. Eu não quero andar como o mundo, eu quero andar como o Senhor quer que eu ande. Faça isso agora em nome de Jesus. Por que eu estou fazendo isso? Porque o mundo quer destruir as famílias. Vocês sabiam qual é o plano, qual é a agenda do mundo hoje, do inferno? Destruir as famílias. Aquela composição natural, porque é natural, porque foi Deus quem fez, papai, mamãe e filhos, ela está sendo deturpada, ela está sendo destruída. Isso, aliás, o próprio presidente disse isso, que os da direita, mas isso não tem nada a ver com os da direita, isso não tem nada a ver com política, isso é religião, isso é contra a religião, porque ele mesmo disse: família, pátria, religião, a gente tem que acabar com isso, Foi o próprio presidente que disse isso. Há uma agenda diabólica para acabar com a religião, para acabar com a família, para acabar com a pátria. Se você não tem soldados numa pátria, qualquer um entra, qualquer um faz qualquer coisa. Você tem um povo fraco. Você tem um povo fraco. E o hino nacional diz que nós lutamos pela nossa pátria, a pátria amada. Quando eu luto pela minha pátria, eu luto pela tua família. Eu luto pela tua família, eu não deixo nenhum estrangeiro tocar na tua família, nem na minha família. É pátria amada. Quando eu amo a minha família, eu não deixo ninguém destruir os meus filhos, destruir a minha esposa, e nem o do meu irmão, do meu vizinho. Isso é sério, gente. A agenda é para destruir eu e você. É para ter 2 papai, 2 mamães. Isso não existe. Cada vez mais crianças mais fracas, crianças mais choronas, mais sem força, cada vez sem entendimento, sem conhecimento, sem base, distorcidas, debochadas, desobedientes. É só você andar na rua, anda dentro do ônibus. Essa é a agenda diabólica, para destruir, distorcer, acabar. Se o filho não é seu, o filho é do governo. Quem tem criança pequena, gente, olha, é um tempo difícil. E se a gente não se apegar à palavra de Deus, na ordem original do Senhor, quem vai criar os nossos filhos? Quem vai dar estrutura para a nossa família? Então é sério. Essas mensagens sobre família é sério. Nós precisamos aquecer o nosso coração e lutar pelos nossos, lutar com unhas e dentes, de acordo com a palavra do Senhor, porque Ele tem um molde original. É nesse caminho que nós devemos andar. Lá em Josué 24, nós lemos que é outro problema que acontece no nosso meio, a partir do 14, o texto, depois, vocês quiserem depois, Josué 24, a partir do 14, mas leiam todo o texto, só para vocês lembrarem. O povo sai do Egito, e ele vê toda a idolatria do Egito, e vai para uma terra onde todo o povo que está lá é idólatra. No Egito adorava-se gato, rã, percevejo, formiga, gafanhoto, não, mosca, esqueci. Adorava-se um monte de coisa estranha. E do outro lado havia sacrifícios de pessoas, de crianças. A terra que o Senhor deu para o povo de Deus é aquela terra.
E aquela terra precisa ser limpa, ela precisa ser julgada, ela precisa ser limpa de todo mal. É por isso que Deus manda tirar aquele povo, porque aquela terra não é daquele povo que está lá, aquela terra é do povo judeu, do povo de Israel, do povo hebreu. Então Deus manda o povo para Canaã para limpar a terra, para que aquela terra não tenha pecado. Pessoas que adorem outros deuses, que sacrifiquem a outros deuses, que façam coisas de feitiçaria, mas eles têm que ir para lá e limpar a terra. O povo chega em Canaã e eles, ao invés de limpar a terra, eles fazem acordo com algumas pessoas daquela terra. E aí é distribuído as tribos nos seus territórios, e no final da vida de Josué agora vai tratar o povo e vai falar com o povo o que eles devem fazer para que eles se mantenham firmes diante do Senhor. E no versículo 14, foi o que nós lemos, ele vai dizer assim: agora, pois, servi ao Senhor com sinceridade. Não existe crente se não existe sinceridade diante do Senhor. Um povo de Deus só é povo de Deus se serve a Ele com sinceridade e com verdade. Não existe crente agente secreto. Não existe. O verdadeiro cristão serve a Deus com sinceridade e com verdade. Josué está falando: sirvam a Deus com sinceridade e com verdade. Por quê? Porque Ele conhece o nosso coração. Se eu sou povo de Deus, eu tenho que agir como povo de Deus. E Ele vai falar: e deitai fora, ou tirai, os deuses a quais serviram vossos pais, além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Ele está dizendo: Abraão foi chamado além do rio, lá em Ur dos Caldeus. A terra de Abraão era uma terra de idólatras, uma terra de pessoas pecaminosas. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, diz, sai do meio deles, tira a podridão do teu meio, e quando leva para o Egito, quando traz de volta, não seja igual aos egípcios. O cristão tem um só objetivo: servir a Deus, com sinceridade e com verdade. Ele não pode olhar para trás, ele não pode querer voltar. Aceitou Jesus, é daqui para frente, é acertar daqui para frente, não para trás, nunca para trás. Não posso olhar para trás, eu tenho que seguir. E ele vai dizer: deitai fora os deuses a quais serviram vossos pais, além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Ele vai falar assim, porém, eu não tenho direito sobre a vida de vocês, nem vocês têm direito sobre a minha vida. E ele vai dizer: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, foi igual a garota botou lá, né? Patrão e escravo, né? Será que vocês não enxergam isso? Você tem que escolher. Você quer ser servo de Deus ou não? Quer servir ao mundo? O mundo tem facilidades. Os deuses do mundo não te cobram nada. E aliás cobram. Só ninguém fala. O Deus que você serve hoje, o que Ele quer da tua vida é uma vida de retidão para você manifestar a glória dEle, e é uma vida que abençoa outras vidas. Ele está falando: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Hoje é o dia de escolher. Você está no meio, né? E está rodeado, problemas de um lado, problemas do outro, problemas no passado e problemas futuros. No passado, eu não posso ficar voltando mais, porque quem volta no passado é museu. É assim que fala de time de futebol, né? É museu. Como é que eu vou ficar vivendo o passado? E nem vou ficar com medo do futuro, porque o meu futuro pertence a Deus. Mas se eu não estou diante de Deus, eu posso cair na malha do diabo. Está diante de mim, e Ele está falando: escolha hoje a quem se faz. Tem que haver sinceridade no teu coração.
Tem que haver verdade no teu coração para servir ao Senhor. Tem que haver renúncia. Eu não posso mais viver no passado, nem posso viver o futuro. Eu tenho que viver o que está diante de mim hoje, que é o Senhor. Ele vai me levar e me conduzir. Ele vai me fazer prosperar na terra em que eu estou, esquecendo de tudo e eliminando tudo que não tem a ver com a sua graça, com o seu amor. Sinceridade e verdade. Abre comigo aí, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2. O primeiro versículo diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e inveja e todas as murmurações. Versículo 2: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vocês cresçam. Não vou ler igual ali não, porque é engraçado a forma que ele botou, né? Para que por ele vades crescendo. Mas é que por ele, por esse leite racional, esse leite que vem de Deus, vocês cresçam. Quais são as duas palavras em cada versículo que chama a atenção, que dá força ao texto? Quais são? No versículo 1, qual é? Pode falar, não fica com vergonha não. Hã? Você já sabe. Hã? Deixando. E o outro? Versículo 2. Hã? Ninguém? O que dá força ao texto? Desejar. Vem pregar. Estou brincando. Duas palavras que dá força ao texto: deixar e desejar. Deixar o quê? Assim que a gente às vezes tem que ler a Bíblia, né? Tem algo que impulsiona o versículo, tem algo que dá força ao versículo. Isso, é só para a gente poder entender. Então, o que é para fazer? Deixar, e no outro versículo, desejar. O que a gente deixa? Toda malícia, todo engano, e fingimento, e inveja, e todas as murmurações. O que acontece com o cristão? O que acontece com a família de Deus? É isso. Nós, às vezes, estamos cheios de malícia, porque Adão pecou por causa da malícia. Não parece, mas foi. Por causa do engano. Foi enganado. Por causa de fingimento. E por causa de inveja. Queria ser igual a Deus. Isso está no meu e no seu coração. Malícia, engano, fingimento, inveja e murmurações. A gente murmura ou não murmura? Murmura! Eu preciso entender, eu faço isso, eu sou murmurador, eu sou invejoso, eu tenho malícias, enganos. Se eu não consigo entender isso, eu não deixo. Então a palavra vai dizer: deixar. Para conquistar, tem que deixar. E não só deixar, tem que desejar. Desejar o quê? Versículo 2. Achou? Ele vai falar: desejar. Por que desejar? Desejar o quê? Se eu me afasto de alguma coisa, se eu deixo alguma coisa, eu tenho que desejar outra. Eu não posso desejar o erro e deixar o que é certo. Eu preciso deixar o erro e desejar o que é certo. Ele vai falar: afetuosamente, como meninos novamente nascidos. Entende por que a gente não ouve a palavra de Deus? Por que a gente não entende a palavra de Deus? Por quê? Porque a gente já é burro velho. Burro velho não entra nada na cabeça. Burro velho diz assim: eu sou assim, vou morrer assim, vou ficar assim. É mentira? Não! Eu aprendi assim. É igual... isso, Gabriela, e que se dane os outros. Esse aí foi acréscimo meu. Mas já viu pedreiro? Pedreiro antigo é assim: eu sempre fiz a obra desse jeito. Tem um monte de novidade. Hoje faz tudo com isopor agora, tudo com isopor. Aí você fala assim: tem um negócio, um material novo aí, mais barato, mais leve, coisa e tal. Não, eu não vou fazer assim não, porque eu sempre aprendi assim. Entendeu? Assim somos nós. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo,
Ele vai falar: desejai como meninos novamente nascidos. Já não é nem a pérola, acabou de nascer. E a Luli deu uma aula para a gente um domingo aí. O que o neném quer? De uma forma, nem por desejo, mas por um mecanismo que Deus colocou no neném. O quê? O leite. Para sobreviver. É como é que fala? Primitivo, como é que é? Um reflexo primitivo. Eu falei lá direitinho, não falei? Eu falei na outra igreja, eu falei direitinho, que eu esqueci. Mas existe um reflexo primitivo do neném nascido. Não é porque ele ama a mamãe, porque ele quer o colinho da mamãe. É um reflexo natural que Deus colocou do desejo para que ele não morra. É isso que Deus está falando. Volte a ser como se vocês tivessem nascido novamente, procurar o leite racional, o leite que vem de Deus, o alimento que vem de Deus, o alimento que verdadeiramente alimenta, não falsificado, para que a gente cresça. É deixar o mal e procurar Deus, procurar em Deus. Deixar o mal é confessar, é renunciar o erro, para desejar Deus, para querer estar perto de Deus, para que a gente possa falar como Josué falou. No versículo 15, no finalzinho, ele vai dizer, por favor, Josué, capítulo 14, Josué, capítulo 24, versículo 15. Eu espero, Lídia, não tem problema não. A gente vai sair de Pedro. Agora você vai lá para o comecinho. Isso, você vai ver, Gênesis, lá no começo mesmo, bem lá no começo. Número 24, capítulo 24. Vamos ler ele todo? Vamos ler ele todo, todos nós juntos? Porque a verdade, ele vai falar para nós, deixar, para que a gente deseje. Vamos lá? A pastora vai conduzir, porque eu não sei conduzir não. Vai lá. 1, 2, 3. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos Deus a quem serviram vossos pais, a quem estavam à beira do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deixar os deuses, deixar o engano, para desejar que a casa sirva ao Senhor. Não é a casa a igreja, é eu e vocês. A responsabilidade é de quem? É minha. Quando eu voltei para casa, eu voltei com essa responsabilidade, porque eu questionava Deus. Eu fiz um monte de bobagem, mas um monte de bobagem. Já contei as bobagens que eu fiz para os irmãos aqui há muito tempo. Eu nem gosto mais de contar elas bobagens, porque eram bobagens. E Deus mandou eu voltar. Ele não mandou eu voltar e me disse assim, pode deixar que eu vou resolver o problema que a tua mulher tem, porque a gente tinha algumas dificuldades, né? E toda vez que eu tentava falar com o Senhor, mas Senhor, a culpa é dela, por que isso, por que aquilo, né? Eu falei assim, eu não te chamei para isso, eu quero que você cuide da tua família. Volta e cuida da sua família. E sabe como Deus queria e quer que eu cuide da minha família? Efésios, capítulo 5. Abre para mim. Foi exatamente isso que ele falou comigo. Ajuda ela aí, Evelyn. Depois vai ficar craque. Salete e Lídia vão ficar craque na abertura da palavra de Deus. Capítulo 5. Eu vou ler só o versículo 25. Olha o que diz aí, Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25. Os óculos? Esperar. Aqui a gente não tem pressa, não. Tudo tranquilo. Já estou encerrando a mensagem. Isso é bom, eu gosto quando a pessoa fica interessada em procurar direitinho.
5, a partir do versículo 25. O Senhor me disse, volta. E ele falou, sabe como é que eu amei você? Eu quero que do jeito que eu te amei, você ame a sua esposa e os seus filhos. Eu ainda estou apanhando muito para amar. E ele disse, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja, Senhor? E a si mesmo se entregou por ela. Foi assim que Cristo amou a igreja. Esse é o dever do marido. Esse é o meu dever. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. A palavra de Deus, ela é o purificador da família. É dever do homem purificar a casa. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mais santa e irrepreensível. E ele diz, assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Duro, né? Podia ser mais fácil para o homem. Mas não é. Foi assim que Deus falou. Volta e cuida assim. Pergunta se eu cuido assim. Não. Cuido. Melzinho com açúcar. Gente, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas a chave não é se você está 100%. Não. A chave é se você confessa e renuncia. A chave é se você compreende e você tem coragem de estar de joelhos diante do Senhor. Não vai de cabeça erguida, não. Foi eu que errei mesmo. E aí, qual o problema? Não, Senhor, tem compaixão de mim. Eu estou errado. É de cabeça baixa, mas não se esconda, porque o que Adão fez foi se esconder. E por causa de que Adão se escondeu, não confessou, o mundo está do jeito que está hoje. A terra foi amaldiçoada. A gente acaba amaldiçoando a nossa família quando a gente não assume aquilo que nós devemos assumir. Eu não estou falando para um grupo específico, homens, eu estou falando individualmente, para cada um e para mim. Comece em você. Comece em você. Tenha no teu coração, a Evelyn falou, no dia que ela ministrou a palavra, né, que o tio dela falava isso. Diga sempre, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas está nas drogas, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas saiu de casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Enquanto o Senhor me der força, eu vou orar pelos meus. Eu vou tratar a minha vida, eu vou santificar a minha vida, eu não vou fazer igual o outro. Eu conheço história aí de pessoas, porque um fez isso, o outro faz pior, para querer se vingar. O servo de Deus não se vinga, porque quem está no buraco, vai para o buraco. Ou você pode tirar do buraco. O que a Cristina fez foi orar por mim, enquanto eu estava nas minhas desgraças. Essa tem que ser a nossa mentalidade, o nosso entendimento no Senhor. Nós fomos criados por Deus para servir a Ele. E aquele que serve ao Senhor tem liberdade. E aquele que tem liberdade ama a sua família. E aquele que ama a sua família, ora por ela. A ama, cuida, intercede, luta. Porque cuidar de família é luta. Não é fácil, cada um tem uma ideia. E é normal, e glória a Deus por isso. Imagina se fosse todo mundo com a mesma cabeça. Aí ia achar que era uma coisa só a vida toda. Se fosse uma só cabeça, se tudo que eu falasse fosse certo, eu ia me achar o cara. Tem que ter uma cabeça diferente, para dar um atrito, para a gente uma hora chegar num senso comum. Não é meu nem seu, é o senso de Deus, é aquilo que Ele quer. É assim que a gente deve pensar. Amém?